Olá! No vídeo de hoje eu quero responder esse comentário aqui. Olá, prof! Estou adorando seu canal, obrigada! Gostaria de sugerir um vídeo, fazer uma redação espelho com o que se deve usar na introdução, desenvolvimento e conclusão, inclusive os conectivos, dar ideias de conectivos de introdução, continuidade, fechamento, etc. de cada parágrafo, visto que eles são bastante confundidos. Eu adoro as sugestões que vocês fazem aqui nos comentários, pois assim eu consigo entender melhor as necessidades de vocês. Então, bora responder! Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? O primeiro ponto que a inscrita faz é sobre uma redação espelho. E eu já até falei aqui com outros alunos nos comentários quanto ao uso de espelhos. O termo ele pode variar para alguns, mas normalmente a ideia é fixar trechos na redação que em tese se encaixam para qualquer tema. E isso eu não recomendo. Por quê? Porque a maioria das bancas pedem autoria. Então, se eu venho aqui e dissemino um trecho padrão para uma redação e vocês vão lá e aplicam isso na hora da prova, os corretores da banca, ao verem que o trecho está se repetindo várias vezes em várias redações, ele vai prejudicar a autoria. Por isso eu não recomendo. O que eu de fato posso ajudar vocês é na ideia de pontos a serem destrinchados na redação. A ideia da estrutura, pensando a introdução, por exemplo, em que se pede contextualização, tese, que é o teu posicionamento, e o fechamento do parágrafo. Isso é estrutura. E o que podemos nomear também como esqueleto, porque isso não muda. Ou seja, sempre pode ser feito nessa ordem e não acarreta nenhum prejuízo. Eu vou trazer aqui 2 exemplos excelentes de introdução. O primeiro é do tema violência doméstica, que inclusive já tem alguns vídeos aqui no canal sobre. Então, pensando a estrutura, o primeiro ponto é a contextualização. Então a aluna coloca: a alta incidência de crimes praticados contra as mulheres no Brasil exige uma atuação rápida e eficaz das instituições de segurança pública. Perceba que isso é contextualizar, é trazer informação sobre algo que precisa ser discutido. E aí ela avança com um conectivo de continuidade nesse contexto, ou seja, no contexto que eu acabei de falar. A Polícia Civil desempenha um papel central, não apenas nas investigações, mas também na proteção e acolhimento a essas vítimas. Excelente, fez aí a progressão, posicionamento sobre o ponto, que é o que a gente chama de tese, já trazendo na tese dela as apresentações dos argumentos que devem ser defendidos no D1 e no D2. Então perceba que nem sempre eu preciso colocar os argumentos no fechamento de fato. Tá tudo bem colocar eles também dentro ali da articulação do segundo período da tua introdução, que é o segundo período, né? Para quem não lembra, período é aquele que acaba no ponto final. Então, esse aqui é um período, esse aqui é o segundo período e esse é o terceiro. Então, nós temos aqui, nesse caso, 3 períodos na introdução, tá? E aí, então, ela faz essa articulação de ideias muito bem feita, colocando ali já a apresentação dos argumentos e tá tudo bem. Ela poderia também ter trazido eles no parágrafo final. E aí, ela conclui com a ideia. No entanto, trazendo um contraponto. Então perceba que, nesse caso, ela não faz um fechamento com um conectivo de conclusão, né? Ela faz um contraponto para trazer o ponto de vista dela em relação também ao que ela acabou de dizer sobre a PC desempenhar um papel central nas investigações e na proteção e acolhimento a essas vítimas. E ela traz, no entanto, embora hajam avanços estruturais e legais, ainda existem sérios problemas que comprometem a efetividade dessas ações. Então, ela também trazendo posicionamento para a articulação da introdução dela. Então, excelente, dá tranquilamente para aplicar desse modo aqui a introdução, tá?
Um outro exemplo, ainda nesse cenário de violência doméstica, nesse tema, né, de violência doméstica, em que a aluna também articulou com um no entanto, só que de uma forma diferente, olhem só. Nessa redação, a aluna decidiu organizar a contextualização dela por meio da Constituição. Muito comum aí, né, a gente vê redações iniciando com a Constituição, e aqui ela também decidiu aplicar essa alusão, né, essa estratégia aí para iniciar a redação. O artigo 6º da Constituição Federal garante a todos o direito à segurança. E aí ela trouxe um ponto, isso é um fato, né? Isso é algo que está previsto na Constituição. No entanto, contrapondo esse ponto, né, trazendo a oposição aí pelo meio desse conectivo, percebe-se na sociedade brasileira uma realidade diferente, visto que, explicando, operador argumentativo para explicar, a violência doméstica transgride a legislação. Então, aqui está muito bem aplicado também a ideia de que eu contextualizei com um ponto, eu contradisse isso porque o que está previsto em lei não é praticado de fato, né? Embora haja lá essa garantia de segurança, na realidade, quando a gente pensa em violência doméstica, isso não é efetivo. E aí ela fecha com um conectivo de fechamento, de conclusão aí da ideia do parágrafo. Dessa forma, é válido refletir sobre, aqui só um ponto que há uma vírgula, né? Então sempre há vírgula depois da aplicação ali de um conectivo de início de período. Então dessa forma, é válido refletir sobre dois aspectos. O papel da Polícia Civil, PC, aqui também um ajuste porque ela acabou botando o RS e não há necessidade, no combate. Então, o papel da polícia no combate a essa violência e a possibilidade de apoio e proteção das vítimas. Então, aqui ela optou por trazer, né, os pontos argumentativos que ela vai aplicar pro D1 e pro D2 no final, no fechamento mesmo. Então ela traz a conclusão da ideia do período do parágrafo, né, de introdução com dois aspectos. O papel da PC, que era o primeiro aspecto que deve ser abordado no texto, e o segundo aspecto, que é a possibilidade de apoio e proteção das vítimas. Então, ela conseguiu articular de forma excelente também a introdução dela. Ainda sobre a introdução, agora eu vou trazer um outro tema, que inclusive essa vai ser a redação que eu vou manter para também mostrar para vocês os desenvolvimentos e a conclusão. Por quê? Porque essa redação, a aluna ela tirou 18 de 20 pontos. Então é uma excelente nota, uma excelente construção e eu quis, né, deixar para trazer aqui para vocês. Então olha só, essa introdução que nós temos para o tema crianças criminosas. E aqui nós temos o seguinte, então. Os atos violentos cometidos por crianças e adolescentes são um fenômeno preocupante. Já colocando ali, contextualizando a ideia. Nesse sentido, continuidade, é importante avaliar, aqui se é só um ajustezinho, porque não ficou muito evidente que é a letra E, né? Daí por isso o ajuste. É importante avaliar os fatores que contribuem para essas ações e a maneira que a polícia pode atuar na identificação e na prevenção desses casos. Novamente, ela articulou o segundo período já apresentando os pontos, que são, né, as ações e a maneira que a polícia pode atuar na identificação e na prevenção desses casos. Esses são os argumentos que deverão ser, os pontos que deverão ser articulados nos desenvolvimentos. E aí ela fecha com um conectivo de conclusão. Logo, nota-se que a influência das redes sociais potencializa, aqui não tem esse acento, potencializa esses crimes. Então, né, a aluna conseguiu articular muito bem a introdução seguindo essa lógica, contextualização, tese e fechamento. Então, percebam que existe como pensar um esqueleto para a tua redação, né, sem pensar um modelo pronto ou um espelho. Né? Então essa ideia aqui de esqueleto, pensando o que é uma contextualização, que é trazer o ponto em questão, o assunto que tem que ser abordado, né? Que é o tema. E depois o teu posicionamento, o teu ponto de vista, a apresentação dos argumentos, e essa apresentação ela pode ser tanto no período do meio, digamos assim, quando a gente pensa em 3 períodos, né? Então, tanto no período ali do segundo período da introdução, como no último também.
tá? Então vai de acordo aí com as tuas escolhas mesmo para organizar essas ideias na introdução. Mas lembrando, precisa aparecer. Eles precisam estar na introdução, justamente para mostrar para a banca que você tem uma organização do teu texto. Então você teve um planejamento textual e aí mostrando que você sabe o que deve ser trabalhado nos próximos parágrafos. Tá bem? Voltando para o comentário, agora a parte dos conectivos. Vocês precisam entender que a progressão do texto ela está totalmente relacionada por eles, que vão variar de acordo com a intenção do teu ponto de vista. Se você vai contradizer a ideia, vai usar conectivos de oposição. No entanto, todavia, contudo. Se quer adicionar, além disso, ademais, continuidade sob essa ótica, a esse respeito, à vista disso, nesse sentido. E quando for fechar o parágrafo, vai iniciar o período com o conectivo de fechamento. Logo, desse modo, dessa maneira, portanto, com isso. Agora vamos para os parágrafos de desenvolvimento, em que a estrutura é tópico frasal, fundamentação, argumentação, fechamento. Então, como são os parágrafos mais importantes do texto, eles tendem a ser os maiores, tá bem? Então aqui a média de linhas, pensando num texto de máximo 50, é de 10 a 12. Já pensando em um texto em que a máxima é 30 linhas, aí pode variar entre 7 a 8 linhas, tá? Como eu comentei com vocês, a gente vai manter essa mesma redação para analisarmos a estrutura dos parágrafos de desenvolvimento. Então, nós temos aqui o início, percebam que não é com em primeiro lugar, primeiramente, inicialmente, não há uma necessidade de iniciar. É interessante? Com certeza, você pode iniciar, mas isso não vai prejudicar a tua escrita desde que ela esteja bem articulada, tá? E aí, então, aqui a gente tem é imprescindível ressaltar. Poderia ter começado com primeiramente, é imprescindível ressaltar? Com certeza, percebam que não ia ferir a lógica da estrutura aqui, né? E inclusive ia acrescentar por começar com um conectivo. Então, vai muito dependendo da tua escolha. Eu sempre sugiro que comece, sim, com um conectivo para mostrar para a banca que você tem conhecimento de um vocabulário ampliado, né? Que eu gosto de comentar com os meus alunos. Então, é sempre sugerido que comece com conectivo. É imprescindível ressaltar que a prática de ações violentas cometidas por crianças e adolescentes estão relacionadas a múltiplos fatores. Então, aqui ela faz um tópico frasal sinalizando esse ponto de que há múltiplos fatores que envolvem essa questão das violências cometidas por essas crianças e adolescentes, que é o tema em questão. A ausência de uma estrutura familiar sólida, muitas vezes marcada por abandono, negligência e violência doméstica, influenciam diretamente na percepção de realidade desses jovens. Então perceba que aqui ela também já está se posicionando, né? O segundo período aqui é a ideia de fundamentação que ela traz, né? Justificando com base em seus conhecimentos de mundo que a ausência de uma estrutura familiar sólida, muitas vezes marcada por abandono, então ela traz, né, os pontos, negligência, violência doméstica, influenciam diretamente na percepção de realidade desses jovens. Por conseguinte, conectivo de continuidade, avanço, quando são expostos a ambientes nocivos, a violência passa a ser vista como um modo de sobrevivência e normalidade, ampliando a gravidade desse cenário. Perceba que em todo momento ela mantém a estrutura argumentativa muito explícita, né? Se posicionando a todo modo. Então ela traz a informação e ela se posiciona, né? Essa maneira constante aí de organizar os pensamentos. Por isso que essa redação é considerada excelente, tá bem? Então a gente tem aqui, quando a gente pensa o terceiro período, né? Quando ela começa aqui com por conseguinte. Quando são expostos a ambientes nocivos, a violência passa a ser vista como um modo de sobrevivência e normalidade. E aí ela traz a explicação sobre o problema disso, né? E o que isso gera, o que esse cenário aqui gera, né? Ele amplia a gravidade desse contexto, desse cenário, né? Então, muito, muito bem aplicada a estrutura dessa aluna. Estrutura dessa redação. Assim, compreender e
combater as causas estruturais dessa realidade é essencial para romper esse ciclo de violência. Então, ela traz essa ideia, né, da necessidade ali de compreender e combater as causas estruturais dessa realidade. É essencial, ou seja, né, colocando aí um juízo de valor para falar sobre essa importância de combater, de romper esse ciclo de violência. Qual o ponto de atenção que a gente tem aqui também em relação a essa estrutura, assim, que deveria estar mais marcado, digamos assim, né? É essa ideia de que quem vai executar isso, né? Quem que deve compreender e combater as causas estruturais dessa realidade, né? Para além de pensar a população, sociedade como um todo, considerando que a temática pensar as ações e as maneiras que a polícia pode atuar, né? E prevenir, combater, caberia, né? De uma maneira que deveria estar no texto, a questão de que essas, assim, a polícia, né, ou as instituições policiais, né, devem compreender e combater as causas estruturais ou as causas dessa realidade, enfim, né, trazer mais para essa ideia de o ambiente policial, visto que a redação, a proposta pedia para esse cenário ser analisado, tá? E o D2, excelente também, começando com um conectivo de adição. Além disso, então, pensando tudo isso que eu falei aqui no D2, ela acrescenta. Além disso, a atuação da polícia é fundamental para reconhecer e prevenir essas ações. Excelente tópico frasal, né, bem breve, bem articulado ali, e trazendo o segundo ponto, que é essa ideia aí da atuação na identificação e prevenção desses casos. E aí ela diz: a nova geração vive uma era na qual as redes sociais detêm grande influência. Aqui esse detém é só um ponto de atenção em relação à ideia de adequação do termo. Eu sugeri, em vez de detém, exercem, né? Porque se adequa melhor a essa ideia da rede social, exercer essa grande influência sobre suas relações pessoais e sociais. Continuidade nessa perspectiva. Na série Adolescência, olha ela trazendo o repertório externo para o texto, né? Muito bem, excelente também. O ponto de atenção aqui é que quando a gente cita, nomeia, né, séries, obras, esses títulos, eles devem estar sempre entre aspas. Então, na série Adolescência, é possível contextualizar essa situação, visto que, trazendo aí um operador argumentativo para avançar, no enredo, um adolescente comete um homicídio brutal por domínio de uma plataforma. Aqui eu também sugeri a adequação desse termo aqui, né, mais no sentido de motivado, né? Então, para além de por domínio, ele foi motivado, né, pelo domínio de uma plataforma. Então, poderia ser mais essa construção aqui que eu sugeri para a aluna. Então, de uma plataforma social. Ponto final. Situações como essa, então, um novo período aqui, como a apresentada no seriado, infelizmente, olha aqui o juízo de valor, muito bem aplicado também, ultrapassam a ficção e exigem uma atitude assertiva dos órgãos de segurança pública. Então, aqui ela também traz posicionamento pensando o que ela trouxe. Então, não basta só trazer um conhecimento externo para o teu texto, você precisa pensar sobre ele, explicar ele, o que essa alusão ou esse repertório externo querem dizer, né? Então, aqui ela transcreve com as próprias palavras, mostrando autoria o texto. Então, situações como apresentada no seriado, infelizmente, posicionamento, juízo de valor, ultrapassam a ficção e exigem uma atitude assertiva dos órgãos de segurança pública. À vista disso, ainda, trazendo progressão para a ideia, é imperioso no sentido de é crucial, é importante, um trabalho investigativo especializado para atuar de maneira eficiente e precaver novos casos. Dessa forma, os órgãos, fechamento, então, né, fazendo a conclusão aí do parágrafo, os órgãos de segurança podem atuar de maneira preventiva e repressiva a essas atitudes. Aqui só uma sugestão, né, de ajustes mesmo por causa da repetição, aqui poderia ser um de forma, e aqui para não repetir o maneira,
né? E mais um ajuste assim para não ter muitas repetições na construção da ideia, né? Mas é excelente. Notem que a estrutura aqui, quando a gente pensa tópico frasal, argumentação, fundamentação ou fundamentação, argumentação, indiferente da ordem, desde que elas estejam no teu texto, e aí depois um período de fechamento, é excelente. É extremamente adequado, extremamente articulado, isso vai, né, essa estrutura, esse pensamento de esqueleto, né, quando ele bem aplicado, check ali em todos os pontos ali de critérios avaliados, tá? Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Por fim, vamos analisar a estrutura esperada para o parágrafo de conclusão. Considerando que ele vai fechar todo o texto, você precisará retomar os pontos defendidos. E é aqui que mora o perigo. Por quê? Se você não defendeu algo nos parágrafos anteriores, a tua conclusão ela vai ficar desconectada, não vai fazer muito sentido. Portanto, é muito importante que você se atente ao que está defendendo, afirmando nos parágrafos, para retomá-la na conclusão. Agora a gente vai ver o exemplo da mesma redação, né, em que há a conclusão da ideia. Olhem só. Portanto, resta claro que os atos de violência extrema praticados por crianças e adolescentes são frutos de uma série de fatores interligados. Percebam que aqui, quando ela fala, né, sobre essa ideia de fatores, uma série de fatores interligados, ela está retomando aquela ideia de múltiplos fatores que ela citou anteriormente. Então percebam que, de fato, a conclusão ela faz essas retomadas, não necessariamente fazendo a repetição de palavras, né? Fazendo essa variação é muito importante, né, que haja essa variação de sinônimos para retomar os pontos, para dizer, Banca, lembra que eu falei aquilo lá em cima? Agora eu estou retomando só para reafirmar, né, para confirmar aquilo, validar o meu ponto de vista em relação ao que foi abordado anteriormente. Tá bem? E aí temos avançando com o conectivo também de conclusão, trazendo essa ideia de avanço e fechamento porque é um parágrafo de fechamento, de conclusão. Diante disso, é crucial que o Estado invista em ações preventivas voltadas a esses menores, assim como, percebam que aqui com esse assim como é o de adição, é um conectivo de adição. Ele poderia ser um bem como também, né? O também pode ser utilizado para a ideia de não só isso, mas isso também, tá? Assim como a capacidade da segurança pública para atuar de maneira eficiente. Aqui poderia ser um de modo, só para não repetir tanto essas maneiras, né, de forma. Enfim, a articulação aqui está muito bem aplicada. Então, ela diz agora, o Estado invista em ações, né, para que haja uma capacitação da segurança pública para atuar de modo eficiente aí nesse cenário que está sendo apresentado de crianças criminosas. Dessa maneira, promover um futuro seguro e digno às crianças e adolescentes. Qual é o ponto de atenção aqui que a gente tem, né? Ficou um pouco deslocada essa ideia, né? Por isso que eu sugeri uma reescrita. Então, temos o seguinte: dessa maneira, um futuro seguro e digno será garantido às crianças e adolescentes. Então, eu removo essa parte aqui do promover, né, e trago um futuro seguro e digno às crianças e adolescentes, no sentido de isso será garantido. Né? Então, um futuro seguro e digno será garantido. Na ideia de, se feito isso, se feitos esses investimentos e ações preventivas, né, voltadas a esses menores, eles vão estar garantidos no sentido de terem segurança, né, e uma vida digna, um futuro digno aí, né, de acordo com o que deveria ser. Então é isso, se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, e se você quer ter a tua redação corrigida por mim, clica no link do WhatsApp que está aqui na descrição. Até o próximo, tchau, tchau!